coração. Então, uma série de mensagens, terceira palavra, sobre Deus é Pai, amém? Quem tem essa paternidade de Deus diz amém. Igreja, eu estou falando sobre a mesma coisa esses dias, pegando alguns pontos, amém? Tenho falado que a gente tem vivido um tempo muito forte de ateísmo, de agnosticismo na nossa nação e no nosso mundo. Quer dizer, literalmente para muitos Deus não existe. Ontem nós estávamos conversando com o Fábio, amém? Ele morou um tempo na Espanha, e ele estava contando, igreja, que você sabe que a Espanha era dividida, né, em duas partes. Onde é Barcelona, a parte da Catalunha, ele estava contando que é 98%, se não me engano, né, Fábio? É 98%, né, de ateus, para você ter uma ideia, nessa região da Espanha. E daí o que acontece? O problema, igreja, é que além de tudo isso que nós estamos vivendo, esse ateísmo literal, né, amém, que está acontecendo sobre a face da terra, ainda tem os ateus, os agnósticos evangélicos. Amém? Quem são esses, pastor? Aqueles que não desenvolvem uma fé firme, inabalável, são os órfãos dentro da igreja. Eles são órfãos, amém, de um pai presente. Olha então onde diga assim, órfão de um pai presente. Parece que não dá, né? Não combina, né, essa palavra, mas é uma orfandade. Por quê? Porque em alguma área da sua vida, alguma coisa na sua vida, eles têm Deus como pai, mas não conseguem viver debaixo disso. Do que, pastor? Dessa herança, receber isso como filho, e não conseguem chegar a viver esse propósito eterno, viver debaixo dessa paternidade, debaixo dessa soberania, e nunca vai poder experimentar essa verdadeira vontade plena de Deus, aquilo que Deus quer fazer na minha vida, amém, na sua vida. Tenho falado esses dias que toda orfandade, ela é quebrada quando nós conhecemos a Deus como Pai, amém? Repete comigo, toda orfandade, ela é quebrada quando conhecemos a Deus como Pai. Primeira mensagem, eu falei sobre que a maneira como nos vemos a Deus afeta a maneira como vivemos, amém? Nos vemos e vivemos. A maneira como você, amém, tem esse relacionamento afeta a igreja. A maneira de você se ver e a maneira de você, amém, viver, amém? Fiz perguntas, como que Deus realmente é, e por que nós não se apropriamos dessa paternidade? Na primeira palavra, eu falei sobre, amém, porque achamos que Deus é injusto. Eu usei o texto de Gênesis, onde o diabo, ele consegue, igreja, amém, fazer uma mudança naquilo que, amém, o Senhor estava falando sobre a palavra, e automaticamente, igreja, nessa mudança, ele troca a verdade. Ele quer tocar no caráter, amém, de Jesus. E se ele consegue, que nem eu tenho falado, que se coloque uma mancha, uma pequena mancha, de dúvida no caráter do Senhor, amém, abala a nossa fé, igreja, amém, por isso que a Bíblia fala integridade, totalidade. Por quê? Porque, igreja, Deus, ele não quer somente, amém, partes de você, ele não quer 99% de você, ou é tudo ou não é nada com ele. Por quê? Porque a fé, ela precisa ser inabalável, você precisa estar firmado, embasado, amém, vivendo isso dessa maneira. Por quê? Porque é a única maneira de Deus ser honrado, amém, nos céus. Um dia uma pessoa pergunta para mim, pastor, mas quando que Deus é honrado? Primeira honra vem em você, quando você está sobre a face da terra, e o propósito que Deus tem sobre a sua vida é gerado, você está dentro do propósito, você é honrado aqui nessa terra, Deus é glorificado nos céus. Quem está entendendo diz amém. Por quê, pastor? Claro, porque as pessoas vão enxergar em nós, e eles vão ver realmente o Deus que está sobre a vida dessa pessoa, que esse cara prega, que essa pessoa está falando, realmente ele existe. Por quê? Se cumpre em nós. Então, Deus, as pessoas vão ver em nós, igreja, amém? Eles não vão ver Deus, amém? Eu quero honrar o Senhor, então você precisa se alinhar. Eu quero glorificar a Deus, então você precisa se posicionar numa fé inabalável a Ele, porque se as pessoas não enxergarem isso em você, elas não vão conseguir entender quem é esse Deus, compreender quem é essa pessoa, e vão olhar no caráter de Deus e achar, acho que não é bem assim. Eu acho que a Bíblia não é dessa forma, é um livro muito antigo, né, como as pessoas falam, né? Isso foi pregado para aquela época, não é para nós, e a gente vai colocar um monte de dúvida, e a gente não vai viver aquilo que Deus espera, amém? Falei na primeira mensagem que tudo que temos na vida é uma dádiva de Deus, que Deus nos deu, mas Ele não nos deu para que abusássemos dessas dádivas, amém? Dei exemplo da água, do fogo. Igreja, Deus é maravilhoso. Ele criou as coisas para que nós pudéssemos, amém, desfrutar delas, mas Ele colocou limites sobre elas, amém? E por que, pastor, Ele fez dessa maneira? Amém? Porque Ele parte do pressuposto que você é um ser espiritual.
A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. E ele sabe que tem limites, igreja. E que se ele ultrapassar limites, a Bíblia diz, certamente você vai morrer. Morrer espiritualmente, amém? Morrer em algumas áreas da sua vida. Quem entende isso diz amém. Às vezes, naturalmente, você pensa assim, poxa, mas que Deus é esse? Ele cria uma coisa boa demais da conta, mas Ele põe limites sobre aquela coisa. É isso que Ele fez conosco, igreja, amém? Ele falou assim, olha, eu criei, eu quero que você desfrute, mas eu não quero que você abuse disso, amém? Eu quero que você tenha os frutos do Espírito, daí vem domínio próprio, mansidão, amém? Benignidade, bondade, para que você possa usufruir daquilo que Ele está colocando sobre a sua vida, amém? E nessa primeira mensagem, eu até falei um pouquinho que quando você cumpre princípios, Deus ele cumpre promessas. Repete, quando você cumpre princípio, Deus cumpre promessas. Na segunda mensagem, por que nós não se apropriamos dessa paternidade? Porque nós achamos que Deus não é digno de confiança, amém? Deus, amém? Nós não conseguimos confiar nele de maneira plena. E hoje eu quero colocar algo, igreja, amém? Nessa terceira palavra, amém? Por que nós não se apropriamos da paternidade? Repete comigo, porque Deus, Ele não se importa comigo. De novo, Deus, Ele não se importa comigo. Presta atenção, por que pastor eu não consigo recepcionar essa soberania, essa paternidade, essa dádiva de Deus, amém? De eu me posicionar como filho. Porque igreja, mesmo que você não diga, mesmo que você não fale, algo dentro de você está dizendo assim, puxa, Deus ele é insensível para comigo, Deus ele não se importa comigo, Deus ele não está vendo, amém, o que eu estou passando, Deus parece que ele não está enxergando, ele vê a pessoa da direita, ele vê a pessoa da esquerda, mas ele não vê exatamente o que está acontecendo, amém? E quando eu acredito dessa maneira, isso traz muita tristeza no meu coração. Por quê? Porque Deus ele não se importa, porque para mim, igreja, é como se eu fosse um ser insignificante perante Ele. Alguém que não importa para Ele. E daí o que acontece? Quando eu tenho essa insignificância, desculpa eu falar assim, quando eu me sinto o cocô do cavalo do bandido. Amém? Quando eu me sinto dessa maneira, o que acontece? Eu não quero, começo a levantar chavões, assim, eu não quero incomodar Deus com os meus problemas, porque Ele tem que lidar com os problemas maiores, os meus problemas são muito pequenos, Ele tem problema muito grande para lidar, veja a situação do Brasil, a corrupção, veja só as crises mundiais, e eu começo a colocar coisas dessa maneira, amém? Por quê? Porque na realidade eu me sinto insignificante, pequeno, amém? Perto de um Deus muito grande, e eu acho que aquilo que, amém, eu necessito, amém, ele é tão insignificante, que Deus, ele não vai olhar, ele não está se importando, ele não se importa, amém, com a minha vida, com os meus problemas. Quem está entendendo diz amém? Meus problemas são tão insignificantes, que ele está muito culpado. Daí o que acontece? Presta atenção, quando eu tenho esse sentimento, o diabo, igreja, ele vem, e ele começa a sussurrar no meu ouvido, ele começa a dizer para mim e para você assim, quem você pensa que é? Por que é que Deus se importaria com você? Você é um zero esquerda? Você não importa? Você, se morresse agora, não iria fazer falta, nem para sua casa, nem para sua família. E o diabo, igreja, quando eu tenho um sentimento dessa forma, dessa maneira de insignificância, ele começa a lançar sementes de dúvida, amém? Que se realmente Deus se importa comigo ou não. E eu vou ouvindo aquilo, eu vou absorvendo aquilo, e aquilo vai enchendo meu coração, igreja, e eu começo a fazer um monte de perguntas. E essa é uma das mentiras mais destrutivas do diabo. Olha para mim e diga assim, essa é uma das mentiras mais destrutivas do diabo, que ele gosta de impor sobre a sua vida, amém? Só que a Bíblia diz assim, igreja, presta atenção, 2 Timóteo 2,13, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. O que quer dizer isso? A Bíblia diz que Deus ele está sempre no mesmo lugar, na mesma posição, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E igreja, quando eu começo a pensar dessa forma,
eu começo a me afastar do Senhor. Não é Deus que se afasta, porque Ele sempre vai estar na mesma posição, mas eu começo a me afastar dEle, de tal maneira, igreja, que eu chego uma hora, quero que eu me distancie, que eu chego a me desviar totalmente daquilo do projeto, do plano, do propósito que Ele tem, amém, sobre a minha vida. Por quê? Porque eu começo a ouvir as pessoas, eu começo a ouvir as lamúrias das pessoas, e o pior, quando eu tenho um problema na minha vida, igreja, que tem algo que não foi curado, sarado, vou dar um exemplo claro para você, quando você tem problema de fofoca, amém, é a lei da atração, você sempre vai atrair pessoas que falam, amém, que não tem papas na língua, e essa atração chega, e a pessoa começa a comentar fatores, e aqueles fatores começam a abalar a vossa fé, você começa a olhar as situações ao redor, você começa a tomar julgamento de situações, e aquilo vai abalando, até a hora que você simplesmente cai na fé. Por quê, pastor? Porque você, amém, não entendeu que foi você que se afastou do projeto, do propósito. Deus, Ele continua na mesma posição, mas algo levou você para distante de Deus. Quem está entendendo diz amém? Eu quero dizer algo assim para você com muito amor e muito carinho. Cuidado. Você sabe qual que é a maior, amém, o maior engodo de Satanás para derrubar o crente? É o julgamento. É o julgamento. Vou mostrar para você rapidinho. Romanos capítulo 2, vai lá comigo. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 2. Igreja, comprei uma Bíblia, letra gigante. Agora eu sou feliz. Quero dizer para você, você tem dificuldade de ler a Bíblia? Muita gente tem. Às vezes é porque a letra é muito pequena. Vai por mim, compre, compra aqui na lojinha, tá bom? É que eu estou lendo a Bíblia de novo. Eu falei, Senhor, mas eu quero ler a Bíblia com a letra maior, porque está difícil que a que eu estava. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 2, quem achou diz amém. Portanto, és indesculpável quando você julga. Repete, indesculpável. Não tem desculpa quando você julga quem quer que seja, pois você te condena a si mesmo, naquilo em que você julga. Por quê? Porque você julga e faz o mesmo. Pega aí, pastor, o senhor está querendo dizer que eu não posso julgar? Não, olha para mim e diga assim, você pode julgar. Fala para mim, você vai julgar, você deve julgar. Só que a Bíblia diz assim, preste bem atenção, ele diz assim, a única vez que você tem autoridade para julgar é quando você tira a trave do seu olho. Jesus um dia ele disse assim, por que você tem julgado, amém, as pessoas, apontado para o erro delas? E se você, amém, não tem tirado a trave do seu olho, e você tem olhado o cisco do olho do seu irmão? Igreja, agora é muito importante, espera aqui, eu não posso julgar alguém que se eu tenho o mesmo tipo de pecado. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele diz assim, você gosta de julgar aquela pessoa, mas na realidade você gosta de fazer a mesma coisa. Eu não posso julgar uma pessoa, igreja, amém, na área de moralidade, se eu tenho desejos imorais sobre a minha vida. Eu não posso chegar com uma autoridade, chegar para alguém e falar para ela, olha meu irmão, é o seguinte, você tem esse problema na área de moralidade, e eu corrigir ela, julgar ou apontar a vida dela, se eu também tenho. Se eu não arrancar a trave, eu não posso apontar o cisco. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que ele diz, indesculpável, não tem desculpa você que julga, você está se condenando. E essa condenação, igreja, pega aí, o que é farisaísmo? Farisaísmo é querer a santidade das pessoas e não a sua. Quando Jesus ele veio sobre a face da terra, ele veio quebrar a religiosidade e o farisaísmo. Por quê? Porque o fariseu batia no peito, eu oro, eu jejuo, eu conheço a Bíblia. Jesus falou, é verdade, agora você pratica ela. E aí a casa caiu. E a casa caiu. Santidade é para você. Santidade é você falar em você, o que eu posso fazer para me purificar, para eu melhorar, e não apontar. Quando eu aponto para as pessoas, eu me distancio, igreja, do justo juiz, onde ele está posicionado. Quando eu aponto o pecado das pessoas, e vou dizer algo para você, e eu tenho esse mesmo pecado, há uma autocondenação sobre a minha vida, e eu cada vez mais, igreja, eu vou me afastando do que Deus tem como propósito. Quem está entendendo diz amém.
Você pode julgar? Pode. Mas tem autoridade para falar. Porque se você tem um pouquinho desse pecado sobre a sua vida, não aponte o pecado de ninguém. A condenação vem sobre a sua vida, meu irmão. E é por isso que talvez você está nessa posição hoje. Amém? Há um juízo sobre a sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor. Amém? Primeiro ponto, quero colocar rapidinho. Por que o nosso Deus, anota aí, você que está anotando. O nosso Deus como Pai é um Deus de pequenos detalhes. Repete comigo, nosso Deus como Pai é um Deus de pequenos detalhes. Mateus 10, 29, abre rapidinho comigo. Igreja, eu louvo a Deus assim pela vida da minha esposa e por umas profetas que eu conheço. Eu louvo a Deus por ela porque ela está aqui bem na frente, amém? Deus é um Pai de pequenos detalhes, amém? A minha esposa, onde ela vai, cara, ela pede as coisas para o Pai dela dos céus. Eu não tenho muito essa fé, igreja. Nós vamos no shopping, cara, aquele shopping abarrotado, lotado, nego para tudo que é lado. Ela já começa a orar, Senhor, me dá uma vaga. Ah, Senhor, me dá uma vaga. E eu fico pensando, mas que Deus vai dar uma vaga, cara? Imagine se Deus, o Deus supremo dos céus, que a minha terra, a minha está debaixo do pezão dele, cara, vai dar uma vaga de carro, cara, no shopping, cara, mas daqui a pouco a vaga aparece do nada. E eu bem quietinho do lado, assim. Olha para o teu irmão e diga assim, o teu Pai é um Deus de pequenos detalhes. Mateus 10, 29, olha o que a Bíblia diz. Não se vendem 2 pardais ou 2 passarinhos por algumas moedinhas. Porém, mesmo assim, olha o que ele está dizendo. Nenhum deles cai no chão, sem que isso seja a vontade, sem a permissão do Pai. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus se importa até com o teu cabelo. Agora eu pergunto, se Deus ele se importa com pequenos passos que caem, igreja, no seu ninho, no chão, amém? Não tem um pássaro dos céus que cai no chão que Deus não note. Você acha que ele não está consciente de tudo que está acontecendo na sua vida? Ele está falando, filho, amém? Eu sei quantos cabelos há na sua cabeça. Agora eu pergunto para você, que importância há, cara, dos cabelos que há na tua cabeça? Ah, pastor, é que eu sou careca, você não sabe o que é isso, né? Não. Mas sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo, filho, eu sou um Deus de pequenos detalhes. Às vezes, igreja, no coração da gente, a gente projeta algo para Deus, Deus não está vendo, Deus não se importa. Não, Ele se importa. Ele está olhando para mim e para você, Ele está olhando a tua petição, Ele está olhando, igreja, a sua vida. Não tem nada, igreja, que possa estar acontecendo que Ele não saiba, igreja. Ele sabe o que está acontecendo. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus é um Deus de pequenos detalhes. Fala para o teu irmão. Repete comigo, nada é muito pequeno ou muito insignificante para que Deus não se importe. Veja só no versículo 10, ainda diz assim, até os cabelos da cabeça, amém, de vocês, estão todos contados. Mas olha o que eu continuo no versículo. Então, não tenham medo, não temais. Ele fala, por quê? Não tema, por quê, pastor? Vocês valem mais que muitos pássaros, muitos passarinhos, muitos pardais. Fala para o teu irmão, diga assim, você vale muito mais que qualquer pardal que há sobre Curitiba, face da terra. Sabe, igreja, eu não sei, mas sabe por que ele fala pardal? Porque eu quero dizer para você, qual que é o passarinho mais insignificante para mim e você? Olhando para fora, para a humanidade. É o qual? O canário terra, pastor. Nunca, é o pardal. Você olha o pardal, para que serve? Não canta. Não tem valor intrínseco em si mesmo. Já viu alguém vendendo pardal? Nossa, tem um pardal, cara, nossa. Meu Deus, ele tem uma cor diferente. Estou vendendo sem conto um pardal. Você compraria um pardal? Ele está dizendo, igreja, amém, que você, amém, vale muito mais que tudo isso, que toda a criação da natureza. Ele estava falando, filho, não tem nada fora, amém,
Ele só diz assim: alinhe a sua vida, eu me importo com você. Quem está entendendo diz amém. Olha para onde diga assim: você tem valor. Você tem muito valor. O Espírito Santo, Ele se move em você. E se você é da minha época, amém, já vai ficar, ai meu Deus. Quero que valorize o que você tem. Tão importante para... Chega de ficar sofrendo esse seu complexo, dizendo às vezes... Você é da minha época, amém? Fala para o teu irmão, diga assim: você tem muito valor. Fala para o teu irmão. Vira para o outro lado e diga assim: você tem muito valor. Amém? Igreja, nós estamos passando um momento de depressão muito forte na sociedade. Quem concorda diz amém? Eu não sei se você sabia, eu sempre falo isso. Os estudos dizem que o Brasil é o país que mais toma antidepressivo na face da terra. Não sei se você sabia disso. Igreja, os dados são alarmantes. E é mais alarmante que eu vejo. Eu tive com a pastora agora há pouco tempo, do médico, e ela estava com muita dor de cabeça, e ela tinha parado de tomar um remédio, ela queria tomar ela queria ver se precisava tomar o mesmo remédio, ou tomar um outro remédio. Quando nós chegamos no médico, o médico, a primeira coisa que receitou para ela, que foi? Um antidepressivo. Cara, foi batata. E eu perguntei para o médico, falei para ele: mas diz uma coisa para mim, há uma necessidade de um antidepressivo? Não, porque isso aqui trata bem essa função. Beleza. O que aconteceu? Nós compramos o abençoado do antidepressivo. Só que nós fomos ler a bula dele. É difícil quem lê bula de remédio, né, cara? Eu leio, cara, toda bula de remédio. Quando eu olhei, nós limos a bula, a pastora leu, a gente falou: nós não vamos tomar esse remédio. Cara, o mesmo remédio para dor de cabeça era um remédio para ataque epilético. Eu falei assim: cara, minha esposa não está, cara, babando e caindo no chão. E daí o que acontece? Depressão. O que é depressão? Depressão é a maneira errada de pensar a respeito da vida. Todos os sentimentos negativos alimentam essa depressão. Depressão, igreja, são estágios. A estágio é assim, ó: tristeza, amém? Depressão, depois vem o suicídio, que é o último estágio, amém, da depressão. Mas olha comigo, os psicólogos, eles dizem assim que a raiz número 1 da nossa infelicidade é uma identidade confusa que eu e você temos. Pega aí, quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós temos, amém, uma ideia muito pequena de quem nós somos, daí o que acontece? Amém? É uma questão de identidade, é mais ou menos assim, ó: quem sou eu? Eu importo, minha vida conta, minha vida tem valor, eu valho alguma coisa, quem sou eu? E os psicólogos dizem ainda assim, ó, que a nossa identidade, amém, ela é forjada grande parte, pega aí, do que nós achamos que os nossos pais pensam sobre nós, principalmente o seu pai. Uau! E daí eu fiquei ali, puxa, se a minha identidade, ela é formada, ela é forjada, amém, dentro daquilo que eu acho que o meu pai, ele pensa de mim, meu pai terreno. Eu falei: cara, nós estamos dentro d'água. Por quê, pastor? Se você teve um pai que disse para você assim, ó: você não vale nada, você não presta para nada. Pela psicologia, diz que você vai construir a sua vida embaixo disso. A sua vida vai estar debaixo disso. Se o teu pai diz para você: você é um incompetente, você, amém, é um preguiçoso, você tem de agir dessa maneira pelo resto da sua vida, muitas das vezes. Agora é interessante, a psicologia diz isso, mas Deus diz: não importa o que os seus pais pensem de você, o que realmente conta, o que eu digo acerca de você, e a minha verdade, amém, Deus diz que você tem muito valor. Você é a coroa da minha criação. Eu criei você à minha imagem e à minha semelhança. Igreja, sabe o que está acontecendo? Eu vejo, houve um humanismo dentro da igreja. E eu não estou falando mal do psicólogo, igreja. Nós temos vários psicólogos aqui na igreja, e eles sabem o que eu estou falando. Só que nós começamos a trazer esse humanismo para dentro da igreja,
de tal maneira, de tal forma, que nós demos muito ênfase àquilo que a psicologia fala, aquilo que os médicos dizem, aquilo que tudo está sendo receitado, e esquecemos aquilo que Deus diz, quem eu sou e quem você é. Por isso que eu não consigo muitas das vezes, amém, eu recepcionar essa paternidade. Por quê, pastor? Porque eu dou muito mérito àquilo que está sobre a terra e não àquilo que está nos céus. É mais ou menos assim, igreja. Eu sempre dou esse exemplo quando prego sobre fé. Você chega lá, a pessoa vai e faz uma operação, e você vai lá visitar ela no hospital, e ela está lá, ela só está só com a boca, ela mexe só a boca e o olho. Daí você pergunta para ela, faz aquela pergunta-chave: e aí, como é que foi a operação? E ela só fala assim, ó, foi boa. Não mexe nada, igreja. Ela só olha a boca. Nossa, foi boa. A operação foi beleza, não, foi benção. Amém? Por que ela falou isso? Por que ela disse isso? Porque o médico chegou para ela e falou para ela: olha, a operação foi um sucesso. E ela creu no médico, claro. Quem não vai acreditar no médico? Agora, ela não mexe um pé, toca nela, dói. Amém? Ela nem respira direito. Ela está ali entubada, quase morta. Mas ela creu no médico. E a nossa tendência natural, racional, é acreditar naquilo que é humano e não naquilo que é divino. Igreja, nós não conseguimos recepcionar o que Deus tem para nós. É porque ainda nós estamos vivendo debaixo de uma psicologia e não debaixo de algo divino. A psicologia tem dito isso para nós, e o que acontece? E isso afeta, é a realidade. Não estou dizendo que não afeta, amém? E eu creio que é dessa maneira, porque quando você estuda, você entende que a sexualidade da menina, ela é gerada pela paternidade, nem pela maternidade não é. A menina, ela afirma a sua sexualidade quando ela olha o pai, quando ela vê o pai. É o pai que gera isso na menina. Por isso que amém, o pai não está no casamento, na casa, é muito perigoso, igreja. Essa criança, essa menina, ela poder, amém, trilhar um outro caminho na sua sexualidade. Agora, entre o que a psicologia diz, o que o mundo fala, eu fico com Deus diz. O que Deus fala, quem eu sou, que Deus diz que você é. E Ele falou assim: filho, você tem muito valor. Você tem valor intrínseco em qualquer outra coisa. Eu criei, eu te formei, eu te gerei para um propósito. Porque se você não entender, se você não confiar, se você não entender que eu me importo realmente com você, você vai viver nessa terra como um ateu gospel. Alguém que vem à igreja domingo após domingo, fala de Jesus, mas não acredita de maneira total, não está firmado e não tem uma fé inabalável. Eu estou aqui hoje para dizer para você, meu irmão, que você tem muito valor. Eu estou aqui para dizer para você que você pode sair dessa condição onde você se encontra. Por quê? Porque o nosso Deus é um Pai de pequenos detalhes, amém? Ele se importa sim com a tua conta de luz que está para pagar e você não tem dinheiro para pagar. Eu vou profetizar que um corvo vai te ajudar essa semana, vai levar esse dinheiro para você. Ele se importa com você. Ele sabe o que está acontecendo sobre a sua vida, amém? Ele te criou, Ele sabe tudo que você tem passado. Ele sabe exatamente as tuas dúvidas com relação a tudo. Mas Ele diz: filho, confia, se entregue, deposita a tua vida nas minhas mãos. Tire o controle, me entrega o controle. E eu vou te levar a caminhar, a mover, a promover, a prosperar nessa terra. Quem está entendendo diz amém? Amém. Você não precisa de aprovação de ninguém para ser feliz, igreja. O que você precisa para ser feliz é a verdade. Fala o teu irmão, diga assim: você vale muito e Deus se importa com você. Amém? E o que acontece com a gente, pastor? A gente acontece mais ou menos assim. Os nossos dias, tem muitas crianças crescendo com pais ausentes. Ele nunca está por perto. E quando ele está distante. Está em casa, mas está distante. Quem entende o que eu estou falando diz amém? Amém? E o que acontece? Não tem envolvimento com o filho. Problema, que essas crianças, elas começam a ter essa imagem do pai terreno com a imagem do Pai Celestial. Daí ela começa a fazer o quê? Ela pensa que Deus é um Deus distante, como seu pai nessa terra. O Deus para ela é alguém, amém, que está lá no planeta distante. Você vai perguntar para ela: aonde que Deus está para você?
em metros, em quilômetros, ele está longe. Porque a figura que essa pessoa tem de pai, foi esse pai, que às vezes está até dentro da casa, mas ele estava ausente, ele estava distante. Daí o diabo, ele quer que a gente pense isso, que Deus, ele está nos observando de longe, e isso é uma grande mentira, igreja. Amém? É por isso que a gente vem à igreja muitas das vezes. A gente vem, a gente é crente nominal, faz tudo certinho, igreja. Só que se alguém forçasse a gente, espremesse a gente e perguntasse, fala para mim agora, aonde que está Deus para você? Daí nós íamos falar, nós somos uma geração de um Deus longínquo, uma geração de um Deus que não está preocupado, uma geração de um Deus que não se importa realmente comigo. É uma geração de Deus que talvez nunca teve um relacionamento com a sua presença, porque com o seu pai ele teve um problema muito sério sobre a face da terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, diga assim: você pode até nem querer que Deus esteja com você nos lugares onde você vai, mas Ele está com você aonde quer que você vá. Amém? A Bíblia diz assim, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele observa atentamente os maus e os bons. 2 Crônicas 16, afinal, quanto ao Senhor, seus olhos passam pela terra para revelar-se poderoso, mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Ponto 2, anote aí. Deus como Pai não quer somente nos visitar, mas Ele quer fazer morada em nós. Repete comigo: Deus como Pai não quer somente nos visitar, quer fazer morada em nós. Vai lá comigo, João capítulo 14, 23. A Bíblia diz assim, um texto bem conhecido. Respondeu Jesus, 14, 23 de João: se alguém me ama, quem ama o Senhor diz amém. Se você ama, você vai guardar a palavra dele. E olha só, ele está falando do Pai, não é do Senhor, não é o Deus, amém? É o Pai. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele. Repete, não é uma visitação, é uma habitação. Igreja, você sabe que o legalismo trouxe sobre a igreja evangélica? O problema da visitação. Porque no Antigo Testamento, amém, a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele vinha em momentos, amém, onde havia uma necessidade. E quando ele vinha, ele tomava um profeta, igreja, e o profeta era usado daquela maneira para aquela situação. Quando acabava aquela situação, o Espírito Santo ele ia embora. E é o que nós temos visto hoje na igreja. A igreja, ela vive de visitação em visitação. Só que ela não entendeu que Deus não quer mais nos visitar. Ele quer fazer morada em nós. Ele quer habitar em nós. Efésios diz assim, igreja, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A palavra no grego é assim, morada, lugar permanente de residência. Ele quer morar em você. Ele não quer somente que venha ser uma visita, um lampejo. Ele não quer, igreja, que seja, amém, um vento. Ele não quer que seja um arrepio. Nossa, fui no culto domingo, mas senti um arrepio do Espírito Santo. Eu creio que nem foi do Espírito Santo, foi alguém que deu uma cuspida aí em você. E você não viu. Deus ele está dizendo: eu quero viver em você, com você. Eu quero viver dentro de você. Eu colocarei o meu Espírito em você. Fala para o teu irmão, diga assim: você é morada do Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Agora eu pergunto para você: se Deus habita em nós, igreja, se Ele habita em nós,
Por que nós temos procurado coisas externas para tomarmos posição sobre as nossas vidas, da direção? Ele está aqui. Ele faz morada em mim e em você. Nós somos essa habitação dele. E a gente procura um monte de coisa externa para querer de alguma maneira tomar um posicionamento para fazer a vontade do Senhor que está em nós, que só precisa a gente ativar com a nossa vida. Só precisa a gente clamar por Ele, igreja. A Bíblia diz em Hebreus 13:5, a Bíblia diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, porque Ele disse, nunca te deixarei, nem te desampararei, nunca o abandonarei. Cuidado quando você pensa assim, acho que Deus não está preocupado com as minhas coisas. Eu pergunto para você, você tem falado para Ele? Ou você diz assim, Deus, eu acho que Ele não vai fazer isso por mim. Será? Você já falou para Ele isso? Já contou para Ele a sua vida, a sua situação? Mas Ele sabe, pastor, e por que Ele não? Porque, igreja, Ele precisa ouvir da sua voz. Ele precisa saber se você realmente deseja. Lembra quando Ele chegou para aquele cego, igreja? Amém? O que eu queres que eu faça por você? Parece uma pergunta mais estranha do mundo. O cara era cego. O Cláudio Duarte que fala, né? Me dá um cachorro, né? Um cão guia para me levar. Mas ele queria saber o que estava no coração, se realmente a pessoa quer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que Deus, Ele cria em nós tanto o querer e o efetuar. Mas presta atenção, igreja, o querer primeiro é seu. Quando você fala, eu quero, Ele falou assim, você quer mesmo? Então eu vou criar esse sentimento em você, e o efetuar vai ser a minha sobre a sua vida. Você quer? Realmente você quer? Isso está aqui dentro, é real, é verdadeiro. Ele também quer, igreja. Porque Ele somente vai ser, amém, coroado, glorificado, honrado, quando se cumprir sobre a sua vida. Ele é o maior torcedor nosso, igreja. Porque enquanto não se cumpre, quando nós não somos maduros, igreja, a sociedade lá fora nos julga. E não só julga, como generaliza. Eles dizem que nós somos todos iguais, igreja. Eles falam nem que a gente é uma mentira, que não existe, isso não é verdade. E eles apontam para nós. Mas quando nós também se posicionamos, e aquilo que Ele tem como propósito se cumpre na minha vida e na sua vida, Deus, Ele começa a ser honrado e glorificado. E a gente gera um sorriso nos seus lábios. Amém? Por isso que a nossa função, igreja, é essa. A nossa função é levar a igreja a crescer, a amadurecer, a entender quem é esse Deus. Quem é esse Deus para você? Ele é um Deus que se importa com você, nos pequenos detalhes. Ele está olhando para você, Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. E Ele quer depositar nas suas mãos, pode ter certeza. Amém? E eu quero finalizar. Vai lá comigo em Mateus capítulo 6, versículo 31. É um texto que a gente conhece bem. E fala sobre paternidade de novo. Mateus 6:31, quem achou diz amém. Portanto, não andeis preocupados, ansiosos, dizendo, onde é que eu vou arranjar comida, bebida e roupa, ou o que eu vou comer, beber e vestir? Por que Ele fala isso, igreja? Olha lá, porque os pagãos, os gentios, estão sempre preocupados com essas coisas. Os pagãos, os gentios. E olha só, Ele está falando do Pai, Ele não está dizendo o Senhor, ou não, Ele está dizendo o Pai de vocês, sabe o que você precisa e o que você necessita, de tudo isso. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não todas as coisas, não todas, essas coisas serão acrescentadas. Olha só, quando eu ando ansioso e preocupado com as necessidades básicas dessa vida, Jesus está dizendo
que nós somos equiparados aos gentios, aos pagãos. Quem são os gentios? São aqueles que não eram judeus, eram os romanos, eram os gregos, mas igreja, espiritualmente falando, eram aqueles que não tinham aliança com Deus. A Bíblia diz que toda vez que você se posiciona preocupado com comida, a bebida e a vestimenta, ele diz assim que você é considerado um gentio, um pagão. E você está dizendo, eu não tenho aliança com Deus, eu não faço parte do plano de prosperidade de Deus. Esse Deus é uma farsa, não é uma verdade, não é uma realidade. É isso que está dizendo. Mas olha que interessante, os gentios eles não tinham esperança, igreja, amém, em si mesmos, mas os discípulos, eles tinham um pai. Nós temos um pai, amém. Se você não se posiciona, igreja, como filho, você se posiciona como um pagão, como um gentio. Se você anda ansioso e preocupado dessa maneira, dessa forma, ele está dizendo assim que você, amém, não está inserido nessa aliança que Deus fez, de sangue, com Jesus lá na cruz do Calvário. Ele está dizendo que você não está inserido por você não crer em Deus como Pai, e que Ele não vai suprir as suas necessidades básicas. Agora, presta atenção, essa bênção, ela é condicional. Olha o teu irmão e diga assim, essa bênção, ela é condicional. A igreja tem várias bênçãos na Bíblia que são incondicionais, mas tem bênçãos condicionais. Nessa aqui uma bênção condicional. Por quê? Ele diz assim, ó, eu só vou suprir todas as suas necessidades de comida, bebida e vestimenta se você buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Se você, primeira coisa que vem sobre sua mente e sobre a sua cabeça são as coisas relacionadas ao reino de Deus, a justiça de Deus, ela é condicional. Deus como Pai está falando, amém, de prioridade, de primícia. Ele está dizendo, ó, pega aí, quando Deus e seu reino for a primeira coisa na minha vida e na sua vida, você vai descobrir que Ele era a única coisa que faltava para você. Ele está dizendo, filho, está tudo certo, eu quero liberar sobre você, eu me importo com você, só que eu sou um Deus de princípio. Eu sou um Deus, amém, que vou agir como Pai, mas eu sou alguém que respeita princípios. Por quê, pastor? Porque Ele não vai contra a sua palavra. Por quê? Porque Ele age através da sua palavra. E Ele está dizendo assim para mim e para você essa noite, você é filho? Você é filho? Quem é filho de Deus? São aqueles que foram nascidos de novo, igreja. A Bíblia diz que quando eu sou nascido de novo, eu estou inserido no plano de filiação. Todos somos criaturas, mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu sou nascido de novo, isso é real na minha vida, eu me coloco na patamar de filho. E nesse patamar de filho, eu começo a ter uma herança. Eu tenho, dentro dessa aliança de paternidade, direitos, mas tenho obrigações. E conforme eu entender essa aliança, é aquilo que Deus vai fazer sobre a minha vida. Agora presta atenção, eu falei isso no casamento. Aliança não é associação. Vou falar de novo. Aliança não é uma associação. Aliança, ela é indissolúvel, ela é eterna. Você sabe por que, igreja, que muitas pessoas se separam nos seus casamentos? Porque eles não casam pela aliança, eles casam pela associação. Vou dar um exemplo para você. Se você é sócio do Paraná Clube, que deve estar ganhando custo essas horas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você é sócio do Paraná, só que um dia você vai lá, não consegue ir, né, piscina em Curitiba, só se for térmica, né, igreja? Porque só por Deus aqui mora, quem sabe o que eu estou falando. Daí vai lá, não vou ficar pagando prestação. O que você faz? Você se desfilia. E vai, cara. Vai para outro clube menor aí, Coxa, Atlético, qualquer coisa aí. Né? Ai, como é bom poder ter o microfone nessas horas, né? Só que quando você casa, você não casa por uma associação, você casa por uma aliança.
indissolúvel. Quem está entendendo diz amém. Toda aliança existe a sua parte de direitos e obrigações. Como que eu quebro uma aliança dentro do meu casamento? Não ser eu como homem, não sendo sacerdote, não sendo aquele que cobre, que ora pela sua esposa, não sendo aquele que a Bíblia diz que quando a mulher tiver dúvida da palavra, ela vai lá em casa perguntar para o seu esposo, que ele maneja bem a palavra da verdade, ele tem a palavra na ponta da língua. Amém? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí a gente começa a perceber, e a aliança de paternidade é da mesma maneira, igreja. Deus, Ele prometeu um monte de coisa para os seus filhos, quem crê nisso diz amém? Só que existem bênçãos condicionais, que fazem parte dessa aliança e dessa herança. Ele falou: filho, eu não vou entregar para você comer o melhor dessa terra, se você continuar sendo criança, se você não crescer, se você não parar de julgar as pessoas por qualquer coisa. Porque quando ele fala, toda vez que fala criança, ele fala em julgamento, ele fala em divisão, discórdia. Olha o livro de Corinto. Interessante, igreja. A Bíblia diz que no primeiro capítulo 1 do livro de Corinto diz assim, ó, amém, de Corinto, diz assim, ó, nenhum dom faltava àquela igreja. A igreja era fogo puro. Só que logo depois você vê, ele diz assim, vocês são carnais, crianças. Por quê? Porque há divisão entre vós, há dissensão entre vós. E não sois crianças porque há divisão entre vós. E aí ele vai colocando, igreja, amém, aquilo que, amém, o pacto queria dizer, com relação àquilo que ele esperava da igreja, e aquilo que não estava acontecendo no nosso meio. Então eu quero dizer para você assim, essa noite é a seguinte: esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas, porque Deus está enfiando o dedão dele, cara, sei lá o que vai fazer aqui nessa terra. Mas eu vou dizer para você, igreja, nós não vamos ser abalados, sabe por quê? Porque nós temos um Pai. Um Pai, cara, que de pequenos detalhes. Um Pai que está olhando para você nas tuas pequenas. Agora você precisa fazer a pergunta certa. Amém? Pastor, por que Deus não fez isso por mim? Agora eu pergunto, você tem feito a tua parte da aliança? Por que a minha esposa, pastor, ela não se submete a mim? Você tem sido um sacerdote da sua casa? Por que, pastor, amém, que ela não me obedece, mas você tem se posicionado para tal? As mesmas perguntas de uma aliança de casamento, e as mesmas perguntas de uma aliança de paternidade. E aí a gente vai ver que talvez a gente está muito fora, igreja, dessa aliança que Deus espera de filho. Porque falar que a gente é filho de Deus é fácil, mas a pergunta é o seguinte: qual que é a primeira coisa de uma paternidade, igreja? Você que é pai, quem é pai aqui? Erga o seu mão, quero ver. A primeira coisa, cara, que mexe comigo, com você como pai, sabe qual que é? É o seguinte: o teu filho obedece a você ou não? Ele obedece? É a primeira pergunta que Deus também tem feito. Por que você me chama de pai, se você não me obedece? Se você não faz o que eu mando? Se você fica murmurando? Se você fica, amém, argumentando comigo? Já viu o filho quando quer argumentar com o pai e com a mãe? Ah, mãe, mas se a gente fizer assim, porque vai ser melhor. Ah, pai, porque não sei o que lá, porque, meu Deus do céu. E aí, a gente vê que nosso coração não é um coração obediente de filho. E como Deus é um Deus de princípios, igreja, Ele age pela sua palavra. Ele não vai abençoar eu e você, porque nós somos, amém, filhos de Deus. Ele vai abençoar uma geração obediente, uma geração que vai executar toda a sua vontade como filho. Você entende o que eu estou falando essa noite? E eu não estou falando para você sair daqui, puxa, estou ferrado então não vai acontecer nada na minha vida. Ele está dizendo para você se alinhar, meu irmão, para que você se alinhe ao seu propósito. Ele é o Pai, e Ele está louco para abençoar você esse ano. Na maior crise, cara, que nós estamos passando financeira do Brasil, você vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Igreja, nós vamos passar de largo, porque eles vão ver em nós uma igreja que vai obedecer a sua palavra, vai se submeter à sua paternidade.
E não vai pelo que a psicologia diz. E não é porque eles não estão falando que é o errado. Eles estão falando que é certo. Mas eu prefiro Deus. Quem prefere Deus essa noite diz amém. Então dá uma salva de palmas se possa dar para ele. Se coloque de pé um pouquinho. Pode se colocar um pouquinho. O pessoal do louvor vem aqui um pouquinho. Semana passada, eu não sei se eu falei na igreja, mas igreja, olha aqui para mim um pouquinho, só assim, ó, para você poder entender. Tudo que nós passamos, igreja, sobre a face da terra, Ele tem um Pai. Nós temos uma paternidade, mas nós temos um Pai que luta contra nós, que é o Pai de todos os pecados, chamado, orgulho. De novo, orgulho. O que o orgulho faz com a gente? O orgulho é o ego absoluto, onde não nos deixa a gente abrir mão do nosso conceito, da nossa teologia, da nossa filosofia, da nossa axiologia. O orgulho faz com que, mesmo que eu tome na cabeça, desculpe falar assim, eu não abro mão, eu não consigo, amém? Por quê? Porque o orgulho não deixa, igreja, eu liberar isso, amém, no mundo espiritual. Jesus, quando Ele veio sobre a face da terra, Ele falou assim, ó, aprendei de mim o quê? Porque eu sou manso e humilde. Ele falou assim, se você não se abrir, amém, não se deixar ser trabalhado, não começar a ver com outro tipo de visão, você vai passar sobre essa terra, cara, amém, infeliz, correndo atrás da borboleta, correndo atrás da felicidade. E o pior, igreja, que às vezes você já é crente, cara. Você sabe por que lá fora, amém, há um monte de gente, cara, em depressão? Porque eles estão procurando a felicidade. Quando você olha na Bíblia, nem a palavra existe felicidade. Não existe felicidade na Bíblia. Na Bíblia existe alegria. Por quê? Porque alegria é diferente de felicidade. Felicidade, ela é algo superficial. É mais ou menos assim, amém? Eu acho que se eu comprar algo para minha esposa, eu vou agradar ela e ela vai ficar feliz. Ela fica mesmo. Leva ela no shopping para lá e compra uma blusinha para ela. Meu Deus do céu. Ela volta tudo sorrindo. Só que aquela blusinha se desgasta. Nem vai ter um dia que você não vai ter o dinheiro para comprar a blusinha. E aí ferrou. Daí você tem que cair na alegria. O que é alegria? É o estado de ser e não o estado de estar. E a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus, amém? A alegria é algo que o Espírito deposita aqui dentro. Que independente se eu estou comendo um zoiudo na minha casa, mas a minha esposa está ali, a minha filha está ali, cara, nós estamos felizes. Essa semana foi assim, igreja. Não deu tempo, nós tínhamos algumas coisas para comer lá, mas estava tudo congelado, não dava tempo, nós tínhamos que correr para a igreja. Qual que foi a grande ideia? Zoiudo, claro. Meu Deus, tomara que tenha, né? E nós olhamos, tínhamos uma meia dúzia. Oh, Deus de maravilha. Comemos um zoiudo com pão. Mas para nós estava legal, cara. Eu, minha esposa e minha filha comendo zoiudão. Escorria até assim, cara. Por quê, pastor? Porque alegria é um estado de ser alegre. Não é o que eu estou comendo, mas é com quem eu estou comendo. Eu sou feliz, igreja, não é? Porque se eu cair nessa pira, nessa neura da humanidade, de eu preciso fazer isso para minha esposa ficar feliz, eu tenho que comprar isso para o meu filho, cara, isso é mundo. E Deus não vai se agradar, porque Ele diz assim, não use o dinheiro que eu estou dando para você naquilo que não é pão. Pão, na Bíblia é vida, aquilo que traz vida espiritual para você. Ele está chamando uma geração a mim esse entendimento. Ele está dizendo para mim e para você, filho, eu vou sanar todas as suas dívidas, receba em nome de Jesus. Mas agora Ele te chamou para uma coisa. Qual que é a parte do pacto dessa aliança, igreja? Ele falou assim que você é um oikonomos. Sabe o que é um oikonomo?
é um administrador, um mordomo daquilo que pertence a Deus. E aí ferrou. Porque quando você olha para a sua administração, você tem administrado bem aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos. Você tem, igreja, amém, na sua casa, um negocinho de, amém, de débito, crédito, onde você coloca as suas contas, amém, para você não gastar mais do que você recebe. A gente acha que é o Satanás. Ai, o Satanás está na minha casa, pastor. Não é o Satanás, você é o Satanás. É você. Quem está entendendo? São bênçãos condicionais. Ele falou assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar, filho, eu vou te dar um grande, eu vou te fazer rico sobre a face da terra. Só receba quem quiser em nome de Jesus, amém? Eu vou prosperar sobre a sua vida, mas desde o momento que você administre para o meu reino isso. Eu estou aprendendo isso com Deus. Eu tenho 2 palavras proféticas. Esse ano, igreja, eu recebi. Eu falei: Deus, eu quero, Pai. Se é isso, vai acontecer na minha vida. Mas é a hora que Ele olhar para mim como filho e falar: puxa, Ele vai administrar bem as coisas do Pai. Ele já tem essa maturidade para fazer dessa maneira, dessa forma. Porque Deus, igreja, Ele não é negligente, Ele não é irresponsável de entregar do seu bom tesouro para mim e para você, para a gente fazer naquilo que a gente acha que deve fazer. Vocês entendem isso? Eu queria que você pudesse adorar um pouquinho o Senhor comigo. Mas eu queria assim orar com você rapidamente antes da ceia. Você que ainda sente que tem um problema de identidade essa noite. Se você sente assim que, amém, pastor, eu me sinto dessa maneira, dessa forma. Eu me sinto que, amém, Deus, Ele não se importa comigo. Deus, Ele olha para todo mundo sobre a face da terra, mas porque parece que para mim está longe esse olhar. A gente quer impor as mãos sobre você hoje. E a gente queria liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite. E dizer assim para você na intercessão, amém, que Ele se importa com você. Ele se importa até com o teu cabelo, meu irmão, essa noite. Com os fios de cabelo que você tem na cabeça ou não tem. Se for careca, não tem problema, a gente vai orar do mesmo jeito. De repente até cresce cabelo nesse ano ainda, em nome de Jesus. Mas se você tem problema de identidade, se você não consegue, você se acha, amém, não se acha digno, vem aqui à frente, nós queremos orar com você rapidinho. Vem aqui à frente, nós vamos adorar o Senhor, amém. Louva o Senhor conosco. Eu te busco essa noite, te encontro, Pai. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Intercessão, colocou nas mãos. A palavra dessa noite é: Deus, Ele se importa com você. Ele te conhece desde a cabeça até as plantas dos pés seus. E você veio aqui essa noite para ser curado de toda a psicologia, de todo o racionalismo, de toda a naturalidade. Ei, começa a ver Deus como Pai essa noite. Senhor, nós arrancamos toda a palavra, toda a maldição, tudo que o pai ou a mãe, de maneira consciente ou inconsciente, falou sobre a vida deles, que eles não seriam nada na vida, que eles não conseguiriam. Ei, seja arrancado essa noite todo grilhão, todo grilhão. Pai, arranca essa noite, Pai, toda maldição. Ei! Vai se cumprir todo o propósito, todo o desígnio, todo o desejo de Deus. Ei!
Você tem muito valor, tem muito valor, tem muito valor, muito valor. E eu fui criado para ver e amar como tu, Jesus. Começa a enxergar Deus como Pai essa noite. Começa a ver Deus como Pai. Começa a olhar Ele, está com os braços abertos, está dizendo: vinde a mim, filhos amados, vinde a mim. Ei, filho amado, vem, 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 você é meu filho amado, vem. De glória em glória, de glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu. De glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu. De glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu. De glória em glória, de toda glória a ti, e eu sou teu. Sou teu filho amado, Senhor. Ei! Nossa nação vai ser curada quando nós conseguimos mostrar o Pai sobre essa nação, amém? Eu e você seremos curados quando nós se colocarmos debaixo dessa paternidade, amém? Cante comigo assim, ó. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Ei! E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai. E eu me prostro, e eu me prostro para te levantar. E mais de ti, menos de mim, e mais de ti. Eu me prostro para te levantar. E tem mais de ti, menos de mim, e mais de ti. Eu me prostro para te levantar. E tem mais de ti, menos de mim, e mais de ti. Eu me prostro para te levantar.
e ver mais de ti, bem longe e mais de ti. Eu nasci para olhar os teus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu. Eu nasci para olhar os teus olhos, e eu fui criado